Olá, boa tarde. Já está no ar o episódio número 1 do PCD em Pauta. O programa conta histórias que inspiram, superam e motivam o mundo das pessoas com deficiência. Hoje, a pauta é superação nas quadras. Vamos conhecer dois atletas do time de basquete sobre rodas da Defima que já conquistaram o Brasil com talento e raça. Depois da vinheta, vem com a gente. Muito bem, já estamos de volta e o tema do programa de hoje é Guerreiros sobre Rodas, de Arapiraca para as quadras do Brasil. Adriano Targino, muito boa tarde, programa de número 1, já com o pé direito, né? Trazendo atletas da Defima. Boa tarde. Isso mesmo, Max Farias, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Nesse momento, dá umas boas-vindas aos nossos atletas, né? O Samuel e o Olegário. O Olegário que já está com a gente já há uns 8 anos e desde então levando o nome da Defima pelo Brasil afora e trazendo mais troféus, mais medalhas e mais títulos para a nossa instituição, né? Então, a pessoa com deficiência sendo muito bem representada através do time de basquete sobre rodas da Defima, com essa parceria muito gigante que a gente tem com o ASA de Arapiraca, onde nós estamos lançando agora as modalidades paralímpicas do ASA também, que já é mais uma novidade para todo mundo que faz parte aqui de Arapiraca, né, conhecer os esportes paralímpicos, porque estamos aí prontos para ir para um sul-americano e logo as Olimpíadas novamente, para que os nossos guerreiros vai e traga mais medalhas para o nosso Brasil. Maravilha, inclusive notícia de primeira mão. A gente vai comentar em outros programas sobre esse projeto fantástico que vai dar oportunidade, é o que a gente chama, inclusive, né? É um termo muito conhecido chamado inclusão. E a inclusão ela tem que vir de todas as maneiras e o esporte não poderia ser exceção. Olha, o Adriano já apresentou aqui, né, o Adriano Olegário e também o Samuel, mas a gente queria saber de vocês. Quem são vocês fora da quadra e dentro da quadra também? Ô Olegário, quer dizer, você também já esteve ali nos jogos, né? E hoje você faz aquela supervisão legal no time de basquete. Então me conta exatamente qual é o seu trabalho por lá. Conta aí detalhes para que todo o público possa entender. Hoje na Defima, né, faço papel de diretor esportivo, né? Capitano jogador aqui para nossa entidade. E a gente tem aqui jogador do Rio de Janeiro, tem daqui da Lagoas, Viçosa, São Miguel. E graças a Deus está dando certo, né? Até hoje tem dado certo, a gente tem sido bem vitorioso, né? Desde que a gente chegou aqui. E antes a Defima já vinha bem sucedida, né? Que já vinha já de uma terceira divisão como vice-campeão, se eu não me engano, e na segunda fui campeão, mais ou menos isso. Mas desde lá para cá a Defima está sempre aí, né? Cabeçando aí as grandes competições. Muito bem, olha, só para vocês ficarem ambientados, a sua câmera é a 4, Adriano, e a do Samuel é a câmera 2 para respostas, tá bom? Agora a sua vez, Samuel. Quem é você fora e dentro das quadras? Boa tarde. Boa tarde. Samuel, né? Eu, dentro da quadra, sou mais um atleta que pelo último campeonato que eu fui, eu vi que eu sou mais visado, né? E meu primeiro ano de Adefima, espero que eu fique aqui muito tempo. E eu tô aqui mais para poder agregar, né? Trazer mais títulos, fazer o time crescer, ajudar como é que eu posso. E fora da quadra, eu tô tentando aprender um pouco sobre a Arapiraca, né? Conhecer um pouco, porque eu sou novato, eu sou do Rio de Janeiro. E é isso. Então nós temos 2 cariocas, inclusive, aqui conversando com a gente hoje. Você também é do Rio, né, Olegário? Agora já estou ambientado, agora eu vou olhar para a minha câmera, não tá certo? Eu também sou do Rio, né? Eu morava lá na Baixada Fluminense, né? E trabalhava e jogava na capital, né? Onde eu fiquei por 18 anos na antiga associação que era a Andef, né? O Samuel também é conterrâneo lá da terrinha, só que o Samuel já é mais da capital ali, né? Carioca da Gema, né? Eu sou Papa Goiaba, né? Agora, Olegário, já que a palavra está com você, a gente quer agora falar sobre a deficiência.
Qual é a sua deficiência especificamente? Ela é congênita, ela é adquirida? Como é esse processo da deficiência com você? Eu sou amputado de uma perna, a minha foi adquirida, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu gostava de pegar um bigu no trem, né? Como diz você, né? Surfar no trem. E aí eu caí, e quando eu caí, o trem passou por cima e eu perdi a perna na hora, né? Isso quando eu tinha 10 anos, né? E eu já tinha a vontade de ser esportista, né? E naquele momento eu já achei que eu não ia praticar mais esporte, né? Então, com 10 anos, você queria ser esportista, no caso, futebol. Não, eu queria ser corredor, né? Fazer atletismo, né? Não era muito adepto ainda do futebol, eu não gostava muito do futebol, não, né? O meu sonho era ser corredor de corrida, né? Atletismo. Que massa, Olegário. Mas ali você viu que o seu sonho, por um instante, tinha acabado, mas veio uma expectativa dentro do esporte mesmo com a deficiência. Isso aconteceu quando eu tava completando meus 17 para 18 anos, né? Antigamente, eu não sei se aqui era Arapiraca, acho que em todo o Brasil tinha rádio relógio, né? Que informava a hora, né? E aí eu queria escutar a hora, né? E eu nunca tinha gravado um número de telefone sequer, né? E aí passou, né? Um comercial. Você que é portador de deficiência, que gostaria de praticar esporte, venha para o Clube do Paraplégico. O número é tal, tal, tal. Eu, caraca, como é que eu vou gravar esse número, né? E Deus abençoou, eu consegui gravar de cabeça. E lá eu corri, peguei uma caneta e anotei. E hoje eu tô aí já nessa correria, né? E consegui realizar meu sonho, né? Adriano, o depoimento do Olegário ele é muito interessante, porque muitas vezes o jovem, o adulto, né, acontece um acidente, deixa sequelas e ele acha que a vida acabou por ali, mas não é verdade, né? Justamente. A minha deficiência me acompanha desde quando eu tinha 1 ano e meio de idade, né? A poliomielite me acompanhou, mas tem muitos adolescentes que adquirem a deficiência na sua juventude, né? E no pico da juventude. Muitos acidentes de motos, muitos acidentes automobilísticos ou arma de fogo, né? E ali a maioria deles pensam realmente que a vida acabou. Mas aí a gente tem como provar que aí onde entra, né, as associações, onde vem realmente para mudar a vida de pessoas, as associações de deficientes pelo Brasil inteiro, né? A exemplo da Defima aqui em Arapiraca, onde ela realmente trabalha o forte, que é o processo da reabilitação, né? E quando a reabilitação ela conclui o seu estágio, aí a gente procura outras modalidades para poder colocar, e aí através do esporte foi onde a Defima ancorou uma base mesmo para poder mostrar para todo mundo que o deficiente dele pode ser um atleta mesmo com as dificuldades que a deficiência coloca ele. E para dizer, Max, e a todos os ouvintes, né, que a deficiência ela é um início de uma vida, né? Se você adquiriu a deficiência, a sua vida ela não acaba, ela começa. Porque as realidades que você vai começar a ter e oportunidades, ela pode ser maior do que aquela que você tinha antes mesmo de ter a deficiência, né? Várias pessoas já passaram pela Defima e ali quando chega lá diz assim, poxa, aquele cara ali, eu tô com uma perna a menos, mas o cara tá com 2 a menos e é mais feliz do que eu, né? Então são depoimentos como esse, igual o Samuel, né? O Samuel tá sentado aqui, mas o Samuel é amputado das 2 pernas. Então, são situações como essas que a gente vê e coloca a realidade para que todo mundo... Não é que a gente incentive que as pessoas se tornem deficientes, não é isso, pelo amor de Deus. Não, mas você está falando que há perspectivas de vida, né? A perspectiva de vida, né, que a pessoa com deficiência tem, que para muitas pessoas pode ser o fim ou para muitas pessoas pode ser o início da sua nova vida, né? Porque às vezes a deficiência ela vem oriundo de algum acidente. Ultimamente, né, o maior número que nós temos hoje de pessoas com deficiência é oriundo de acidente, como eu falei, ou de automobilístico, ou do trânsito, ou de armas, né? E às vezes a pessoa, quando vem ter um acidente como esse, ela estava em uma vida que não era bacana, né? Realmente foi uma fatalidade do destino. Mas dizer a essas pessoas que a vida ela não acaba ali, ela começa ali. E aí trabalhar realmente muito forte para que a gente passe para essas pessoas toda a tranquilidade
de que o amparo que a instituição tem vai dar até o dia que ela quiser estar junto com a gente, porque o esporte ele abre portas para muitas pessoas. Olha, eu acho ótimo que a gente discuta um assunto desse, porque a gente está num momento da vida onde muitas pessoas sofrem depressão, angústia, síndromes de todas as ordens. E é tão importante quando a gente tem fatos, né? Depoimentos que demonstram que a vida ela pode ser readequada. E é agora que eu quero falar com o Samuel. O Adriano citou que você tem as 2 pernas amputadas. Como é que se deu isso e como é que se deu essa virada de chave, essa volta por cima? Diferente do professor Legário, eu sempre nasci assim, né? Eu tive uma formação congênita devido a diabetes. A diabetes é hereditária. Eu herdei. E isso me deu uma formação congênita. Então, eu sempre tive a perna torta, sempre usei prótese na minha vida toda. E eu sempre fiz consulta no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. E eu aprendi o esporte lá. Lá eles me mostraram o esporte, quando eu estava na adolescência. Eu também estava achando que eu não ia fazer nada da vida, que eu não podia fazer esporte, eu sempre quis jogar futebol. Sempre jogava futebol de prótese mesmo. Quando era mais novo, fazia capoeira, fazia aulinha de futebol, fazia jiu-jitsu, fazia tudo que eu conseguia fazer. Até onde eu dava para eu fazer, eu tentava fazer. Sempre fui fã do esporte de contato. E então, eu estava achando que eu não ia poder ser profissional, né? Porque eu não conhecia nenhum esporte para atlético. E aí o Sara me apresentou o basquete, canoagem, outras coisas. E eu sempre fui uma pessoa que pensava para frente, né? Como eu nasci desse jeito, eu não tive para onde correr. Então, eu nunca fui aquela parada de, se eu ficar triste, se eu desistir, ninguém ia fazer por mim, eu sempre pensei desse jeito. Então, como o Adriano Targino falou, pessoas que adquirem isso com o tempo, o mental é abalado, né? Mas a pessoa que cresce com isso também tem um mental um pouco abalado. Porque, como eu mais novo, eu pensava que eu não ia poder fazer nada, que eu ia viver a vida dentro de casa, que eu não ia conseguir ser visto, né? E graças a Deus, depois de ter acontecido o esporte, depois que eu conheci o basquete em si, eu falo que a minha vida foi um pouco mais feliz, que eu pude competir, eu pude ver como é que as pessoas ao meu redor, que têm deficiências piores que a minha, têm a vida um pouco mais difícil que a minha, são mais felizes do que eu. Então ali eu pude conviver e aprender com eles, né? E assim que eu aprendi, o esporte praticamente mudou minha vida, né? De um tempo pra cá. Muito bem, agora antes da gente encerrar esse bloco, eu queria saber, e o encontro com a Defima, né? A pergunta vai para os dois. Como é que se deu? Como é que vocês chegaram até a Defima? Ou como é que a Defima chegou até vocês? Pode falar, eu sou já mais antigo. Eu já tinha conhecido o Samuel, né? Lá no Rio, ele jogava pela CADEF. E aí um amigo em comum que a gente tem, que é o Antes, já me falou dele, né? Eu já não estava mais na CADEF. Que tinha lá um menino que tinha um potencial, que estava chegando, que seria bom trazer ele aqui para a Defima, que a gente podia fazer um treinamento diferenciado com ele aqui. E naquele momento não deu, né? Para ele vir com a gente, né? Eu não cheguei nem a ter feito contato com ele, né? E ele foi para o time da Paraíba, onde eu reencontrei ele, né? Nas competições que a gente joga junto. E agora está com a gente aqui na Defima. Espero que, como ele disse, que fique por muito tempo, né? E a sua vinda, a sua chegada até a Defima, Legário, como é que foi? Conta pra gente. Então, a minha chegada aqui é que a minha esposa, ela é de Pernambuco, né? E aí ela foi morar comigo lá no Rio, ficou comigo lá no Rio 7 anos e ela queria retornar para ficar mais próximo dos pais, né? E aí a gente veio procurar algumas cidades aqui no Nordeste, que ficasse próximo da casa dos pais dela, né? Aí a gente foi procurar perto da casa dela lá em Garanhuns, né? Não sei se eu falei isso, sempre erro. Aí eu não me agradei muito. Aí ela, vamos procurar em Maceió. Mas antes de ir para Maceió, vamos passar em Arapiraca, que tem uma amiga lá, vamos visitar ela e depois vai para a capital. Eu falei, não, sem problema. Aí já entrando na entrada de Arapiraca, eu já gostei, né? Que eu achei pouco parecido com a minha cidade no Rio. E nem cheguei para a capital, já ficamos por aqui mesmo. Bebeu água de Arapiraca e até hoje está por aqui. Está por aqui. Ô Adriano Targino, você que é o grande captador desses talentos que a gente está conversando, tem alguém de Maceió, de Alagoas, ou esses talentos eles vêm realmente de fora? A gente vê que aqui 12 representantes do Rio, mas deve ter de outros estados da nossa federação também. Sim, Max. O Olegário, né, quando conheceu, a gente conheceu pelas competições, né, ele soube que Arapiraca tinha uma equipe de basquete através da CBBC, que é a federação que rege o basquete sobre rodas do Brasil inteiro.
E nós temos atletas de alto rendimento do Brasil todo, né? A gente já teve pessoas do Maranhão, Brasília, Salvador, Alagoinhas não, Dias Dávila na Bahia também, Maceió. Hoje nós temos atletas daqui de Alagoas, de São Miguel dos Campos, de Viçosa e Maceió, né? E a gente está revelando para você ver um dos nossos atletas, né, que é de Maceió, que ele jogava pela ADEFAL e a gente conseguiu trazer ele para jogar pela ADEFIMA e hoje ele está fazendo parte da seleção brasileira sub-23 e foi chamado agora para a seleção principal, que é o Cauã, né? Que aí o Cauã ele é de Maceió e foi convocado agora para a seleção principal brasileira de basquete sobre rodas e para a seleção sub-23. E o que é mais importante nisso tudo, né? É que esses meninos, quando vêm para a ADEFIMA, para poder experimentar um pouco do que é a ADEFIMA, igual o Samuel, a gente tá dando oportunidade a esses deficientes, a esses atletas, a terem bolsa atleta para poder incentivar eles ainda mais a participar do esporte. Então, é isso que a instituição faz. Hoje, a ADEFIMA, com o troféu que nós estamos aqui, né? Deixa eu mostrar. Se a gente abrir a câmera ali. Mostra aqui, fecha aqui em mim, por favor. Esse é o mais novo filho, viu, isso. Deles. Tem outros. Agora, em maio, nós fomos vice-campeão novamente da Sub-23 do Brasileiro, né? Onde ficamos novamente em segundo lugar no campeonato, e aí a gente teve a oportunidade de todos os nossos atletas que estavam na competição ser contemplado com a Bolsa Atleta, e 3 desses atletas que estavam na competição foram convocados para a Seleção Brasileira de Basquete e Cadeira de Rodas. Isso quer dizer que a gente está levando o nome de Alagoas, né, não só mais para o Brasil, e sim para fora do Brasil agora, porque aí o Cauã ele vai jogar o Sul-Americano, né? Que vai acontecer lá para junho, que os treinos começam em julho, né? E vai participar agora também do campeonato mundial, né? Onde está levando o nome de Alagoas, que é filho de Alagoas, saindo da ADEFIMA para o mundo. Que orgulho, né, gente? Nós nos sentimos orgulhosos, sim, de saber que uma gama de talentos que estão espalhados pelo Brasil e também no nosso estado tem a oportunidade, através da inclusão, de participar de um esporte que já é referência no Brasil inteiro e no mundo. Agora, você pensa que essa moçada é comportada como estão aqui no nosso MesaCast? Não é, não. Eles são feras na quadra. Daqui a pouco, no próximo intervalo, depois que a gente voltar do intervalo, nós vamos mostrar um ensaio fotográfico super bacana que foi feito pelo fotógrafo Iguinho, que é muito bom naquilo que faz. E claro, vamos mostrar um vídeo do jogo que eles participaram e foram vice-campeões. Essa moçada não é de brincadeira. Tá na hora, Sérgio, da gente ir para o nosso comercial ou temos ainda algum tempinho aqui? Muito bem, então temos 1 minuto. Como eu disse, quando a gente voltar do bloco comercial, a gente vai mostrar para vocês que eles não estão aqui de brincadeira. Eles fazem uma diferença descomunal. Eles se transformam em quadra como qualquer outro talento, seja do futebol, seja do handebol, seja da natação. Esses caras são fera. Então, o PCD em pauta vai dar um breve intervalo comercial e a gente volta já já. A Vet Amigo agora está disponível 24 horas para cuidar do seu pet a qualquer momento. Na Vet Amigo, entendemos que situações de emergência não têm hora marcada. Por isso, criamos um atendimento especializado, pronto para agir rapidamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vet Amigo, o seu parceiro no cuidado do seu pet, agora disponível 24 horas, porque quando se fala de saúde, cada segundo conta.
Descubra um mundo de saúde e sabor na Sergrão. Nossa loja é o seu destino completo para uma vida mais leve e vibrante. Na Sergrão, você encontra uma variedade incrível. Granel fresquinho, cápsulas poderosas, suplementos que turbinam a sua energia e muito mais. Opções para todos. Produtos veganos, sem lactose e zero açúcar. Para você se deliciar sem culpa. Qualidade garantida. Produtos selecionados com carinho pensando na sua saúde e bem-estar. Venha nos visitar e experimente a diferença. Praça da Rodoviária ao lado da Boa Terra, no Jardim Tropical. Sergrão, sua dose diária de bem-estar. Então, o nosso podcast inclusivo já está de volta. É o PCD em Pauta, que está trazendo nesse programa 01, número 1, o tema Guerreiros sobre Rodas, de Arapiraca para as quadras do Brasil. Hoje dando um foco todo especial para o basquete sobre rodas, esse time que já ganhou muita coisa pelo Brasil afora, mas ainda tem muito mais. Agora, a gente vai dar um passeio pelo Brasil com esses dois craques, porque o basquete sobre rodas já levou vocês dois bem longe, né? Me diz, Olegário, onde é que vocês já jogaram? Quem vocês confrontaram aí por esse Brasil? A gente já fez competições aqui por perto na Paraíba, né? Recife. Meu primeiro torneio com a Defirma foi em Goiânia, né? A gente jogou lá em Goiânia já 2 vezes, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. A gente já viajou bastante nesse Brasil aí já pela Defirma. A gente está vendo aí, Olegário, o último jogo de vocês. Eu queria que você relatasse pra gente onde é que foi, como é que foi, quem foram os times rivais. Então, esse aí foi o nosso primeiro jogo lá, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-23, né? Foi com o time da ADD, né? E graças a Deus saiu vitorioso aí nesse primeiro confronto com eles, né? Na verdade, é a nossa primeira vitória em cima deles, né? A gente sempre batia na trave, né? Eles ganharam da gente já, acho que 2 anos seguidos, né? E aí a gente conseguiu ganhar ele dessa vez. Ô Samuel, conta pra gente, vendo aí também o jogo, qual é o momento que você destaca como sendo, olha, essa foi a nossa dádiva, foi o nosso momento ímpar, inigualável, que nos marcou muito? Nesse jogo, eu acho que o que marcou foi a vitória mesmo, porque como o professor Legário falou, 2 anos batendo na trave contra eles, né? E eles têm a visibilidade de todo mundo, é o time deles. E jogando contra a gente, todo mundo sabia que ia ser um jogo muito difícil. Mesmo eles estando desfalcados, mesmo a gente estando desfalcado, mas todo mundo sabia que ia ser um jogo muito difícil. E foi um jogo pau a pau. Eu acho que a gente começou a jogar foi quando, do terceiro para o quarto quarto, que a gente começou a abrir um pouco mais de vantagem para eles. Eles começaram a entrar um pouco mais em desespero. E na minha opinião foi um dos melhores jogos da competição, que a gente pôde ganhar o campeão, o atual campeão, né? 2 anos seguidos sendo campeão, a gente conseguiu ganhar o atual campeão. E esse jogo pra mim é muito bom, dá pra lembrar porque a gente jogou com vontade. Ali foi com vontade, que todo mundo queria ganhar deles. Um jogo dá uma lembrança boa. Sensacional. Ô Zé, retorna aí esse ponto de origem do começo da entrevista do Adriano com o atleta, pra gente ouvir exatamente o que é que foi dito aí em quadra. E impossível esconder a alegria do Adriano nesse momento, né? Pode colocar pra gente? Tá contigo, Adriano Targino. Fala aqui pra gente quem é o MVP. Ô, Mário Belo, presidente, dos presidentes da CBBC. É uma honra, na realidade, estar aqui conversando com você e muito obrigado por ter me escolhido a entregar esse MVP de hoje pro Casimiro, que para mim, eu acho que ele enquadra, fez muita diferença hoje para a equipe da Defima. E você sabe da nossa história, você sabe do que a gente vem trazendo para a contribuição do BCR Brasil e ver hoje a Defima no seu primeiro jogo estreando com essa vitória é muito satisfatório para a gente, né? Porque há muito tempo que a gente quer estar nesse meio e fazer realmente com que Arapiraca, Alagoas e o nosso Nordeste seja representado à altura que o BCR Brasil merece.
que o CBBC significa, né, como vitrina para atletas como eles, para um jogo como esse e, claro, para a Defima? A CBBC é a Confederação Brasileira de Basquete de Cadeiras de Rodas. Né? É a instituição que capta o recurso federal e faz o investimento na modalidade de basquete sobre rodas, exclusivamente para o basquete. Então, a confederação, que hoje tem o presidente, o meu amigo Mário Belo, né, onde vem fazendo, está no seu segundo mandato e vem fazendo uma gestão espetacular, a nível de que o basquete, os últimos 4 anos que a gente participou das competições com o Mário enquanto presidente, ele vem realmente dando ênfase ao basquete sobre roda do Brasil inteiro e dando mais ênfase ainda ao atleta, né? Favorecendo o campeonato inteiro para o atleta. E a CBBC, ela faz todo o trabalho de organização, né, do basquete sobre rodas do país inteiro. Tem algumas competições regionais, como o Olegário falou, em relação à da Paraíba, a de Patos de Minas, que elas são chanceladas pela CBBC, onde a gente dá evidência realmente ao campeonato e trazer para a evidência também a modalidade do basquete. E a gente sabe que o basquete sobre roda é o esporte número 1 do Paralímpico, né, onde fazer essa modalidade, que foi uma das primeiras que foram colocadas para disputa, né, sobre quem realmente participa do campeonato e da modalidade. A experiência que tem sentar na cadeira de roda é uma experiência única, né, e hoje a Defima faz parte, né, dessa elite, e a gente, quem sabe aí, nos próximos jogos não ter na comissão técnica da seleção brasileira um dos nossos nomes, que é o Olegário, né, que aí já está bem cotado para poder ser convocado e fazer parte também da comissão da seleção brasileira de basquete sobre rodas. Que chique, hein? Olha, agora eu queria que vocês soltassem as fotos dos modelos. A gente tem aí, né, essa galera que foi fotografada pelo Iguinho. A gente queria que vocês fossem soltando, e aí o Olegário vai nos contando, e o Samuel, quem são esses personagens, o que é que eles fazem dentro de campo. Então, pode aí soltar a primeira foto. São fotos realmente muito bonitas, né? Fizeram um ensaio muito bacana e que ficou muito bom. Por isso que eu fiz questão de trazer. Enquanto... Olha aí a primeira foto. Pode expandir pra gente. Logo o Samuel, logo de cara, né? O primeiro é o Samuel, é? Olha aí, ó. Fazendo uma cesta linda, inclusive. Essa foto ficou muito massa. Pode ir passando, por favor. Ô, Olegário, fala pra gente esse quem é. Esse é o Moisés, né, lá de Brasília. Esteve com a gente aí também. Ficou muito feliz de fazer parte da família Defima e quer voltar de qualquer jeito, né? Parece que quem passa pela Defima se apaixona, né? Realmente a Defima é diferenciada, né? O pessoal que joga com a gente, se pudesse, ficava todo mundo aqui na Defima mesmo. Volta um pouquinho essa foto anterior, por favor, galera. Olha, a gente tem 3 atletas aí, né? Tá o Felipe, né? Lá atrás. Felipe. O 14. O Moisés. O Moisés e o Samuel. Inclusive, o Felipe estava no Japão, não, em Portugal, né, há pouco tempo. Um intercâmbio lá, o pessoal viu, e hoje o Daniel ainda continua em Portugal, né? São 2 atletas, então, que o Daniel passou pela Defima e o Felipe ainda continua fazendo esse intercâmbio. Aí estava o Felipe e o Cabelinho, né, que é o menino de São Miguel dos Campos, também que foi fazer esse intercâmbio lá em Portugal. Pode expandir a foto. Essa seleção aí. Esse é o Cauã. É o Cauã, né? Camisa 10, né? O Cauã, que está agora representando a Defima lá na seleção sub-23, né? No Mundial. E que vai trazer muita alegria aqui para o nosso Brasil, né? A gente vê mais um atleta aí com a bola na mão. Esse é novato, né? Chegou agora aí com a gente, é o Ari, né? Lá do Dias Dávila. Também, Bahia. Também gostou bastante, teve alguns convites aí para o outro time, mas... Falou que aqui da Defima só sai se for mandado embora, né? O Felipe voltando aí, né? Num clique sensacional. Esse é nosso capitão lá de Viçosa, né? É o cara responsável para cuidar dos meninos. Olha que foto linda essa, gente. Essa aí é o Cabelinho, que estava em Portugal junto com o Felipe, né? Pode passar, por favor. O Ari, Cabelinho. Né? É o Cabelinho esse. Ele é de São Miguel dos Campos. Você vê, nunca tinha sentado na cadeira de rodas para jogar basquete, né?
Ele é cadeirante, mas nunca se tinha sentado. Quando a gente foi fazer uma apresentação em Maceió, a gente trouxe ele junto com a gente. Fantástico. Olha outra foto linda, né? É interessante que o Adriano falou, ó, tanto o Cauã, cabelinho que passou aí, o Ari, que é lá de Ardávila, talentos escondidos aqui no Nordeste, né? Que nunca teve uma oportunidade. Cauã, com menos de 3 anos, já foi para a seleção brasileira, já foi cotado para ir para outro time, que foi o CAD, voltou. Passou um ano no CAD, Passou um ano no CAD. E a evolução, né? O crescimento dos meninos daqui de Maceió, né? Uma oportunidade aí que a Defirma deu, eles puderam crescer no esporte, né? Uhum. Outra foto linda, né? A bola aí como protagonista. Sou apaixonado aí no trabalho desse fotógrafo, que é o nosso querido amigo Iguinho, né? Ele faz coisas muito bonitas. E aí tá a mãozinha da Eloá, né? Participando também, olha ali. Bracinho tatuado. A Eloá que está nos acompanhando também, fazendo assessoria. E tá aí alguns dos destaques desse time fantástico, né? Citamos todos, para ninguém ficar com ciúme. Desses aí sim. Olha, eu acho fantástico, sabe? A gente vê aí que os meninos geralmente são tatuados, né? Tem o cabelo na moda, né? Eles, enfim, porque as pessoas às vezes acham que por conta da deficiência, isso está muito fora da realidade, mas muito pelo contrário, né? A gente tem aqui o Samuel, que está de brinco, cavanhaque aí nevado, entre outras coisas. Quer dizer, nada muda, né? A cabeça do atleta, do jovem, é igual em qualquer situação, né, Samuel? Você tocou num assunto bem interessante, porque eu estava conversando com uma colega minha que eu falei para ela, pessoas que não conhecem pessoas com deficiência, acham que a gente com deficiência não faz nada. Precisa de outras pessoas pela gente. E, poxa, eu morei sozinho. Eu fiz tudo dentro de casa, só eu. E a gente não... Nada para a gente. Se a gente quiser fazer, a gente pode fazer. Como você falou, se encher de tatuagem, pintar o cabelo, fazer tudo. A gente é praticamente pessoas, né? É que outras pessoas acham que a gente é incapaz de fazer certas coisas e a gente pode mostrar para ela que a gente pode fazer mais do que ela. Então, a gente não fica atrás de pessoas que têm nenhum tipo de deficiência. A gente está vindo e se ela demora, a gente passa. O Adriano, e o que a gente quer naturalizar é isso, a pessoa vem antes da deficiência, né? Isso, é o que a gente diz sempre, Max, é que a pessoa, ela nasce pessoa, né? A deficiência, ela vem depois, se a pessoa tiver alguma deficiência, ou nascida, né? Como o Samuel mesmo diz, ele nasceu com uma má formação congênita, né? E a gente vê aí muitas crianças hoje nascendo com alguma má formação, mas sempre vai ser pessoa, né? A gente acredita muito nesse igual, né? Se você coloca uma situação para a pessoa com deficiência ou para uma pessoa que não tem a deficiência, dando possibilidades de igual para igual, independentemente da deficiência, vai ser feito com que as duas tenham o destaque. E eu lembrei até aqui agora, né? Teve uma época que alguns relatos do basquete, né, sobre rodas, que foi visitado por alguns atletas da seleção brasileira de basquete de andantes, né? Onde ali naquele momento sentou na cadeira de roda e ali todo mundo era o jogador e por incrível que pareça, quem tem um costume com a cadeira de roda teve como se sair mais do que aquele atleta que estava ali rodando o mundo como atleta andante, e quando sentou na cadeira não teve essa questão, o cara é bom na cesta, mas na cadeira de roda todo mundo ficou igual, né? Então não tem essa questão de ter a deficiência ou não. Deu o equipamento para que a pessoa possa tá ali brigando de igual para igual. A gente vai para cima realmente e vai mostrar que somos capazes. E tá dito. Agora, Olegário, me conte, como é que é a rotina de treino? Se pega leve com essa moçada? Se cobra além? Como é que faz nessa hora? Eu sou um pouquinho chato mesmo nos treinamentos da gente lá. A gente tem 2 horas, né, de trabalho lá no servidor, né, que agora está sendo por enquanto das 11 a 1 da tarde, né, dia de semana, que a gente consegue aproveitar todos os dias de treino, né, de segunda a sexta, quando não tem evento. Aí eu pego o jogador específico para fazer o trabalho, né? Porque tem que melhorar, né? Aperfeiçoar. E se fizer coisas erradas, eu peço para fazer um suicídio, né? Que é tipo um castigo que a gente dá na rapaziada para ela ficar atenta, né? E ter compromisso nos treinamentos, né? E eu sou bem chato em relação a isso aí, né? Como o Samuel falou, eu sou uma pessoa fora da quadra, mas quando de quadra eu sou outra pessoa.
Mas tá fazendo terapia, né? Dos últimos anos eu fiz umas terapias aí para melhorar um pouquinho. Ele tá tentando mudar. Samuel, é claro que vocês não jogam 24 horas por dia. Tem um descanso, tem a folga. Esse refresco, vocês podem sair, se divertir, ou o Olegário está no meio do caminho? Cara, pelo meu pouco tempo aqui em Arapiraca, pelo que eu entendi, tem horário de treino. Quando você volta para casa, você tem sua liberdade, né? Você pode sair, você pode ir no shopping, pode ir na casa de algum conhecido. Mas o que eu aprendi aqui é que horário de treino é horário de treino. Nosso horário de treino é 11 horas. Você tem que estar bem ali naquele horário. Se você for faltar, tem que ter um motivo muito sério. Tô passando mal, isso, aquilo, mas não é por causa de farra. Lá, como o Olegário dá a nossa liberdade, mas ele quer a gente focado no horário de treino, né? Muito bem, pois é, não tem por que ser diferente. Agora, Adriano, a pergunta é para você. A gente está ouvindo tudo isso e talvez as pessoas achem, olha como é bonito, né? Se deslocam para cá, se deslocam para lá. Porém, a gente tem aí toda uma logística de organização. Transporte, adaptação, custos. Como é que se faz para ter um time privilegiado, mas privilegiado no sentido de poder participar de campeonatos tão importantes e muitas vezes sem recursos? A questão do recurso é um dos empecilhos muito grandes para o esporte ele se desenvolver, não só aqui em Arapiraca, mas eu acredito que em muitos lugares do nosso Brasil, né? A ADEFIMA, ela vem se moldando e se agarrando a alguns outros clubes, como o ASA, por exemplo, né? Aqui na cidade. A gente teve a oportunidade de fazer uma parceria muito grande com o ASA, onde, com essa parceria, o ASA ele foi filiado ao CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, onde nós vamos começar a participar agora de alguns editais financeiros, né, para que as nossas competições elas sejam garantidas. E a ADEFIMA, né, ela conseguiu se filiar ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, né, onde de 2020 para cá esse comitê ele vem organizando alguns atletas e algumas instituições para poder eles captam o recurso federal através das lotéricas e dos ministérios para poder colocar nas instituições que estão fazendo o esporte acontecer pelo Brasil todo, né? E aí algumas parcerias locais, a prefeitura, como o Olegário falou, cede o espaço, né? A gente tem o transporte da ADEFIMA, que dá uma boa ajuda na locomoção interna, e fora todas as competições que a gente vai, que é chancelada pela CBBC, toda a logística ela é custeada pela federação. Olha aí, né, gente? Quando você vê o esporte como um todo, você talvez não pense em detalhes, mas custa, e às vezes custa muito caro. Por isso que empresários locais podem e devem participar dando apoio. É importante, já pensou você, de repente liga a TV e vê o nome da sua empresa aí, né? Na camisa daquele craque que está trazendo, por exemplo, um troféu desse quilate, porque isso aqui, gente, significa muito. E a minha pergunta para os dois é sobre exatamente isso. A sensação de ter esse troféu na mão de um treinador e na mão de um jogador é diferente? Com certeza, né? Que a gente vai para a competição. Hoje o brasileiro da primeira e da segunda a gente chega com 16 times lá, né? E só 3 vai subir ao pódio, né? Então você fica naquela ansiedade, né? Que sabe que os outros times também estão bem preparados, né? Então quando chega esse momento que você vai estar lá disputando primeiro e segundo, que tu já sabe que vai ganhar uma medalha e um troféu, para mim como treinador é muito gratificante, né? E para você, Samuel, tocar num troféu desse, saber o significado dele, o tamanho e a responsabilidade que foi obtê-lo, né? Como é que é? Cara, para ser sincero, foi minha primeira final. Eu falo que eu sou novato, mas eu devo ter 3 anos de basquete ao todo. E foi uma pressão que, como o professor falou, a gente já sabia que a gente ia ganhar uma medalha, um troféu. A gente só não sabia a cor. E foi uma pressão para mim que o ar parecia estar pisado. Ali, o momento ali foi difícil, né? A gente, infelizmente, não conseguiu ser campeão, mas ver todo mundo ganhando a medalha, ver o objetivo sendo concluído é uma coisa muito legal. Como o professor falou, para ele que fica fora da quadra,
deve ser um sentimento diferente da gente que está ali brigando, tentando chegar lá, né? Então, para mim, foi uma experiência muito boa. Para minha primeira final como atleta, né? Um profissional. E para você, Adriano, ter mais esse na coleção, né? Porque a gente sabe que na ADEFIMA constam aí vários troféus, várias medalhas, mas esse aqui tem aquele gostinho especial, né? Tá participando a nível nacional, né? Ou você levar o nome da sua cidade, da sua instituição. A ADEFIMA, eu estou na ADEFIMA desde 97. Né? Então, e hoje a gente poder levar o nome de uma instituição que foi criada em Arapiraca, ela não tem nenhuma cofiliação com outras instituições fora do município, né? E você levar ela e levar o nome da sua cidade, do seu estado, e trazer um troféu, uma medalha, né? Onde você vai realmente colocar em evidência todo o trabalho que você faz na instituição, todo o trabalho que é feito com esses meninos que estão ali no seu dia a dia, nos seus treinamentos. Às vezes se abdicam de estar na sua cidade e vêm para cá para poder realmente mostrar que pode conseguir isso. E a gente diz assim, não tem medição da felicidade que está. E eu fui até convocado agora pelo técnico da seleção brasileira para ir torcer pela seleção em quadra, né? Porque lá a gente se agita muito e realmente empurra os meninos, porque eu tive o prazer de participar esse ano, né, do campeonato do Sub-23, e a gente realmente lá a emoção é outra do que está assistindo em casa, né? E quando a gente vê em casa e ver lá em loco o campeonato, é muito gostoso, e no final da semana a gente está com o prêmio na mão, que é o troféu e todas as medalhas e o reconhecimento a nível nacional, né? Que a gente lá atrás tinha muitas pessoas em Arapiraca que não sabia falar o nome da ADEFIMA, e hoje a ADEFIMA ela é reconhecida mundialmente, porque nós fomos convocados também para quem sabe ir para a Colômbia, né? Só se Deus permitir que a gente tenha o financiamento, a gente vai. Solicitamos o financiamento no estado, estamos aí aguardando, né? Tem 2 campeonatos para a gente participar na mesma data, que é o da Colômbia e o de Patos de Minas, né? Então, um dos 2 a gente vai participar. Vamos ver qual é o que o estado vai colaborar com a gente. Pois é, olha, tem muita coisa ainda para perguntar para essa galera. Eu vou para um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco falando um pouquinho da intimidade, dos gostos, das preferências de ambos. A gente volta já já com mais um bloco do PCD em Pauta. A Vet Amigo agora está disponível 24 horas para cuidar do seu pet a qualquer momento. Na Vet Amigo, entendemos que situações de emergência não têm hora marcada. Por isso, criamos um atendimento especializado, pronto para agir rapidamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vet Amigo, o seu parceiro no cuidado do seu pet, agora disponível 24 horas, porque quando se fala de saúde, cada segundo conta. Descubra um mundo de saúde e sabor na Sergrão. Nossa loja é o seu destino completo para uma vida mais leve e vibrante. Na Sergrão, você encontra uma variedade incrível. Granel fresquinho, cápsulas poderosas, suplementos que turbinam a sua energia e muito mais. Opções para todos. Produtos veganos, sem lactose e zero açúcar. Para você se deliciar sem culpa. Qualidade garantida. Produtos selecionados com carinho, pensando na sua saúde e bem-estar. Venha nos visitar e experimente a diferença. Praça da Rodoviária, ao lado da Boa Terra, no Jardim Tropical. Sergrão, sua dose diária de bem-estar.
Muito bem, já estamos de volta com o PCD em pauta. Você acompanhando hoje esse tema, né, do programa número 1, trazendo aqui a gente da melhor qualidade. Agora a gente vai conversar sobre vida pessoal, gostos, rotinas, sonhos, futuro e também mensagem para quem está começando. Afinal de contas, tem muita gente aí nos ouvindo, né, nos acompanhando. Então, agora é a hora de conhecer o lado mais leve desses guerreiros, porque atleta também tem vida fora das quadras, né? Ô Olegário, eu sei que você tem um amor que você sempre deixa quando você vai para as quadras, né? Sua esposa, quando não pode acompanhar, permanece por aqui. Essa separação é difícil ou são ossos do ofício? Tem que ser cumprido e pronto? Realmente, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, é um pouco complicado, né? Quando vai deixar a patroa em casa, quando não dá para levar, o bicho pega, né? Ainda bem que a pessoa responsável lá pelo time dá essa moral para a gente estar podendo levar, e aí fica tudo em paz, mas é correria, né? A gente acorda de manhã, faço minhas correrias que tem que fazer para estar disponível 10h30 da manhã, né? Para poder ir lá passar treino para os meninos. Aí eu já tenho que começar já com a minha atividade logo cedo, porque lá em casa quem faz o almoço sou eu. Então já começo já cedo, já fazendo, já preparando, deixando tudo engatilhado para deixar para poder ser liberado. Senão não tem problema com a patroa. Não tem problema com a patroa, mas é bacana, né? A gente, hoje em dia, eu não viajo tanto, né? Eu viajava pelo menos umas 12 vezes ao ano, porque além da D-Firma, eu tinha um outro time que eu também era responsável, né? Que é o time lá de Umarama. Então lá tinha 3 competições assim, que era por etapa, o Paranaense, aí tinha o Parajaspe, aí tinha o Brasileiro, que estava em outra divisão, e aí eu fui diminuindo, né? E hoje eu viajo mais pela D-Firma, pouco por outros times, né? E por isso que eu já vim me afastando de jogar, né? É um dos motivos também, e ficar só na beira da quadra. Mas é prazeroso, eu gosto, né? Samuel, esse coração tem dono? Ou se não tem ainda uma titular, como é que é ficar longe da família, pai, mãe, parentes? Nos conte aí. Minha vida toda foi só eu e minha mãe. E minha mãe é uma mulher que eu falo que se eu não tenho empresário, é ela. Minha mãe, quando eu falei da proposta que eu recebi pra vir pra cá, minha mãe foi a primeira a falar, vai. Minha mãe falou, eu passei 15 dias com ela antes de vir pra cá, ela falou assim, não quero que você crie raízes aqui de novo, não. Eu quero que você vá, jogue e viva a sua vida lá, porque minha mãe fala pra mim que eu tenho potencial pra ser tudo que eu quiser. E ela é a primeira pessoa a me dar apoio, né? E como só foi eu e ela, no começo foi muito difícil, mas a gente convive, né? A minha mãe manda mensagem pra mim, eu não tenho outras pessoas pra poder me preocupar, eu sou solteiro, eu não tenho outros tipos de relacionamento, é só eu e minha mãe. E ela me liga todo dia, a gente conversa todo dia, nosso convívio é muito bom. Então, eu tô aqui, por enquanto tô tranquilo. A gente foi lá no Rio, passei 3 dias com ela na casa dela. Sábado foi aniversário dela, a gente passou o dia todo conversando. Então, ela me falou que pra gente ganhar a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então, é um pouco difícil, mas a gente convive. Você sabe que eu vou concordar com a sua mãe em muita coisa. Primeiro que, de fato, a gente como ser humano tem todos os potenciais possíveis. Basta a gente encontrar o nosso caminho, nosso lugar ao sol e o nosso talento, coisa que você já encontrou. E depois, essa capacidade que ela tem de te deixar voar por si só. Não seja o fato de você ser um garoto com deficiência, que ela vai dar essa super proteção e acabar podando o talento que você tem. Então, eu acho que a renúncia dela aí é um sinônimo de amor muito grande, né, não, Adriano? É verdade, e na vida, né, das pessoas com deficiência, a gente tem sempre a super proteção da família, né? E no caso da mãe do Samuel, ela diz, não, você foi, eu tive você para o mundo, então isso. Você precisa realmente voar, né? É a mesma coisa de você ter ali uma situação de afeição muito grande, mas onde você estiver, eu vou amar você do mesmo jeito, né? Então, isso é muito bacana, porque acontece isso muito, e aí a gente tem os comparativos, né, de pessoas que não têm deficiência nenhuma, né? O pai e a mãe dizem, não, mas eu criei o meu filho para o mundo mesmo, então ele tem que ir buscar a mesma coisa do meu filho e estudar fora do país, né? E por que não isso acontecer também com as pessoas com deficiência, né? O pai e a mãe
ter o seu filho e ensinar realmente que o mundo é onde ele tem que estar para poder aprender as coisas e aprender a viver e conviver, né? Porque a gente sempre diz, quem é que vai tomar de conta do meu filho quando eu não estiver aqui? E a tendência, né, é sempre essa, de que os filhos enterrem os seus pais. Então, se eu crio tenho uma criança ou meu filho tem alguma deficiência, eu tenho que tratar ele igual com o outro filho que eu tenho. Eu tenho 2 filhos, né, a Alexa e o Lucas, mas é por igual que a gente vai lidando com eles, claro, sempre com a proteção, né? Eles não têm deficiência nenhuma, mas se tivessem, a gente ia tratar da mesma forma. Eu tenho um irmão, né, que ele usa cadeira de roda e a minha mãe super protege ele, né? Os médicos, quando olharam para o Cissão, né, disseram assim, esse seu filho só vai viver no máximo até 15 anos, hoje ele já tem 40, né? E se, né, um dia que a minha mãe não vem estar e ele continuar, quem vai cuidar dele, né? E só vive os 2 também em casa, certo que todos os dias a gente tá lá, um irmão tá lá olhando os 2, minha mãe com mais de 70 anos e ele lá ali nas suas condições, mas a gente diz, mãe, um dia o Cissão vai ter que ou morar só, né, ou um da gente cuidar dele. Isso é a tendência que a gente tem. Mas enquanto isso, ela está curtindo muito ele, né? E ele sempre diz, na ingenuidade dele, né, que a gente disse que ele sempre vai ser um bebezão de 40 anos, né? Mas ele diz, não se preocupe não, mãe, eu vou arrumar uma mulher, eu vou casar. Olha aí, e é ser. Isso, né? A pessoa com deficiência, ela tem uma vida, pô. Não tem a situação porque tem a deficiência, ela vai ser incapaz de fazer algumas coisas. Claro, incapaz, ninguém é incapaz, mas as dificuldades vão acontecer para quem tem a deficiência e para quem não tem. Mas há limitações. Eu, por exemplo, não sei jogar basquete, é uma limitação, né? E aqui a gente tem 2 pessoas que dominam muito isso, cada um, evidentemente, no seu quadrado. E eu ganhei, Max, por incrível que pareça, até circulou o mês passado um vídeo meu fazendo uma cesta no basquete, né? Dizem que aquilo ali eu foi ganhei, né? Eu ganhei 1 litro de uísque. Falta o Felipe me dar esse litro de uísque ainda. Ganhei 1 litro de uísque de 6 cestas. Eu acertei 4. Olha, a gente conversando sobre essa coisa da independência, né, filial, se a gente tivesse em países mais desenvolvidos, isso era muito comum. Por exemplo, Estados Unidos, muitos países da Europa, os pais, eles criam os filhos orientando que ao fazer 18 anos, eles têm que sair de casa, ter a própria vida. Aqui, né, no Oriente, é que a gente tem esse apego, né? Principalmente nos países da América Latina, esse apego ao filho, esse não querer que o filho vá embora. E às vezes o filho completa 30, 40 anos e está ali. Na barra da mãe. Na barra da mãe, na calça do pai, o que não é tão sadio assim, diga-se de passagem. Bora fazer um bate-bola, um joguinho rápido. Eu faço a pergunta e vocês respondem, cada um na sua vez. Uma comida que não pode faltar. Feijão. Feijão. Um time do coração. Mengão. Botafogo. Uma música que levanta o astral. Rap. Bom também, rap, trap. Um sonho fora do basquete. Fora do basquete aí complicou, hein? Rapaz, ver meus filhos formados. Cara, eu falo pra todo mundo que o meu sonho eu já realizei. Meu sonho era muito bobo. Eu sempre quis usar chinelo. E hoje em dia eu uso chinelo. Que maravilha. O que te faz continuar mesmo quando está difícil, Olegário? Para a família. Eu penso no futuro, né? Que a gente pode ter. Eu acho que tudo é difícil agora, mas lá pra frente pode estar melhor. Tudo pode mudar, esse é o lema? Exatamente. Olha, o Sub-23 foi no Rio de Janeiro. Ambos são do Rio de Janeiro. A pergunta é, o Rio de Janeiro continua lindo? Rapaz, acho que eu vou passar essa bola pro Adriano, que ele tá falando. Ele pode responder, né? Foi lá turistar. A gente não pode, né? Fala pra gente, Adriano, como é que tá lá o Cristo Redentor, o Corcovado, o Mundinho? O Rio, eu tive o prazer, né, de retornar ao Rio agora. Eu tive uma passagem muito rápida pelo Rio, de um meio-dia, né, que eu passei ali para poder fazer um translado de um voo, e outra vez que eu fui lá para Andef para participar de uma reunião da CBBC. E agora já tive um pouco mais de tempo de estar no Rio, né? Eu sempre disse, quem for ao Rio nunca deixe de ir num bondinho, né?
porque o bondinho realmente ali no Rio é uma sensação fantástica. E o Rio continua lindo, né? As praias do Rio são geladas, mas são bonitas, né? Principalmente lá da cidade que a gente ficou. Entre um jogo e outro a gente teve a oportunidade de ir, mas é uma cidade muito fantástica, de um povo realmente que tem uma correria muito grande, totalmente diferente de São Paulo, né? Você ficou em Paraty, Adriano? Não, a gente ficou passou um período ali antes do campeonato, né, que a gente foi um pouquinho antes, porque o Olegário tinha umas coisas para resolver pessoal lá. A gente foi 2 dias antes do campeonato começar e a gente ficou como diz assim, no centro, em Copacabana mesmo, ali, como é o nome que diz do Rio? Ficaram perto onde a Lady Gaga ficou. Pronto. A gente ficou ali perto onde a Lady Gaga ficou, né? E procurando resquícios. E depois a gente foi lá para o outro lado, para Niterói, para poder participar, porque a associação é em Niterói, né? E ali a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais daquela cidade de Niterói, que a gente diz assim, é uma cidade, é uma ilha, né? Mas é uma ilha muito grande, porque ô filha da mãe grande, viu? Mas é uma cidade muito acolhedora, o pessoal lá é muito, muito acolhedor, né? E dizer que o Rio de Janeiro ele é lindo, apesar dessas coisas que a gente vê muito, mas os momentos que a gente esteve lá, a gente não viu muita coisa acontecer, né? Em relação às facções, em relação a isso. Ainda bem, né? A gente não viu, graças a Deus, mas todos os dias a gente escuta algumas coisas do Rio, né? E uma cidade que realmente é bonita, é linda. O Rio de Janeiro é o portal do mundo, né? Todo mundo que chega aí no Brasil, né? Desce por ali, enfim. E você no Cristo, Max, quando você olha a paisagem do Rio mesmo, você vê que o pessoal separou as ilhas assim e fez a cidade no meio, né? Porque é muita ilha, muita serra, né? Muitas montanhas, né? Agora é muito verde também. É uma cidade muito acolhedora no sentido assim de turistas mesmo, né? Lá você no Rio, no Cristo, no bondinho não, a gente encontrou muita língua natural, mas no Cristo você só escutava estrangeiros. Torre de Babel, né? Vários idiomas. Vários idiomas. E você olha assim e diz, poxa, que lugar é esse que vem todo mundo de um canto só para ver uma coisa, né? Que era ali, naquele momento, o Cristo Redentor, né? Que é a exuberância daquela estátua, é fantástica. Eu não conheço o Rio, pode falar. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu, como carioca nativo, nasci lá. Nunca fui no Cristo Redentor. Eu imaginava que ele ia dizer isso. Todo carioca, a minha mãe fala, todo carioca que é nativo do Rio de Janeiro nunca foi no Cristo. Mas eu recomendo o bondinho. Não, né? Aquele bondinho ali, o Pão de Açúcar, é uma outra realidade. Eu tive a oportunidade de ficar exatamente de 1h30 para 2 horas nas alturas, nas nuvens, né? Aí chegou lá o Felipe chegou assim e disse, eu não disse, mulher, que um dia eu ia levar você para as nuvens? Coisas de Felipe. Olha, eu não conheço o Rio, estou em falta com isso, tenho que ir um dia, mas acho que a família portuguesa não era nada boba, né? Eles descentralizaram, né? Saíram de Salvador, foram para o Rio de Janeiro, porque de fato, por onde a gente observa, né, os relatos também, é uma cidade realmente linda. Pergunta agora para os dois. Meta de time, o que vocês querem pegar pela frente para dizer assim, olha aí, eu sabia que um dia eu ia confrontar e poderia vencer? Rapaz, assim, eu no time não tenho, mas pode dizer assim, eu tenho uma meta de ser campeão da primeira divisão. Assim, um time que eu já queria pegar, assim, que eu já falei, tenho gostinho de ganhar, eu já ganhei, né? Tanto joguei pela Defirma, tanto por outros times. Então minha meta hoje é ser campeão da primeira divisão. Samuel. Minha meta cá de firma o tempo que eu tiver aqui é ganhar tudo que a gente poder competir, né? Tudo que a gente passar. E minha meta mesmo como atleta é ser grande, né? Ser conhecido. As pessoas falaram, Samuel, jogador do time tal, joga bem. Como eu vejo os mais antigos, né? Vou citar um nome, o Luciano. É mesma posição que a minha. E ele, na minha opinião, é um dos melhores. É o cara. É um cara que eu olho muito, estudo muito o estilo dele de jogar. E a gente conversa bastante, eu e ele também.
eu vejo ele grande e eu fico pensando, um dia a minha meta é chegar ali perto. Fantástico ter alguém que nos inspira, né? Adriano, olhando de trás para frente, qual é o objetivo futuro, hein? Você que é o cara que capitania, né? Que está por trás aí disso tudo. A gente tem profissionais que a gente até dispensa agora comentários, como o Olegário, como o Samuel, como o restante do time, mas a gente sabe que você está ali nos bastidores, né? Provendo e também estabelecendo metas para esse time. Olhando lá atrás, de quando começou o desenho disso tudo para o futuro, o que é que você almeja? Para poder falar assim do esporte, né? O que é que eu almejo é trabalhar realmente as modalidades, o máximo de modalidades possível, adaptadas que a gente possa trabalhar na Defima ou em Arapiraca, né? De ter realmente uma base sólida de modalidades paralímpicas, para que nós possamos colocar o maior número de deficientes possível na prática esportiva, independentemente da sua deficiência, se é uma deficiência que dê possibilidade de jogar o basquete ou o bocha, né? Ou o esgrima, ou o vôlei sentado, ou o próprio atletismo. Então esse é o nosso objetivo. O basquete hoje ele se torna o nosso carro-chefe, porque a gente tem pessoas que nem o Olegário, que saiu lá do Rio e acreditou no potencial da Defima, né, para poder estar levando a Defima para as quadras do Brasil inteiro. O ano passado participamos de 8 competições. Né? Esse ano nós vamos participar ou de 8 ou de mais de 8 competições. Então é esse o objetivo que a gente quer, né? De mostrar realmente que a pessoa com deficiência em Arapiraca, ela pode ter oportunidade como se ela estivesse em São Paulo, no Rio, ou em Brasília, ou em qualquer outro lugar do nosso país. Que legal. Olha, gente, muitas vezes o nosso corpo cansa e ele dobra-se em joelhos, mas a alma não. Ela está sempre afiada, pronta para os desafios. Basta que a gente entre em conexão com ela. E é assim que a gente vai superando os desafios. A gente viu aqui relatos para lá de importantes, e se tivéssemos todo o time aqui, ouviríamos relatos diferentes, mas sempre com essa meta: superar. Essa é a palavra de ordem mesmo, Olegário, superação. Com certeza, esse é o nosso lema, né? Superação. Que a gente faz aí, né? Não é brincadeira não, né? O desafio é muito grande e as pessoas que estão fora, né, do círculo da gente assim, imaginam que não é dessa forma, né? E quando as pessoas se aproximam, que participam de uma competição com a gente, vê que o negócio é bem sério, né? Que não é aquilo que o pessoal pensa que seria só lazer, né? E que não é só lazer, que o bicho pega mesmo, aí que vem para a realidade, né? O que é mais difícil, Samuel? Cair da cadeira durante o jogo, perder a competição, ou alguém que diz assim, acho que não vai dar para você não? Cara, eu acho que mais difícil é perder, né? Porque pessoas que falam que não dá, a gente pode mostrar para ela que dá sim. E cair é complicado, né? Porque o meu primeiro ano não sabia levantar de jeito nenhum da cadeira. Eu caí e ficava lá esperando alguém me levantar. Hoje em dia eu aprendi a levantar sozinho e eu botei isso de meta, né? Caí e levantou, independente das coisas, como você falou, superação, né? Sempre olhar pra frente e nunca desistir, né? Olha só, é a arte imitando a vida, o esporte também, né? Você cai na quadra para aprender a levantar na vida, né, Adriano? Estamos aí nos últimos minutos do programa número 1 PCD, em pauta, que trouxe o tema Guerreiros sobre Rodas, de Arapiraca para as quadras do Brasil. Adriano, um incentivo, você que foi uma das primeiras pessoas aqui em Arapiraca a pensar na inclusão. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Max, eu acredito muito, né, no potencial de pessoas, né? Eu gosto muito de colocar em evidência aquilo que aquela pessoa ela tem em potencial. As pessoas às vezes podem até dizer que a gente tem que ter uma possibilidade de acreditar mais em mim mesmo e isso, aquilo, outro. Eu acho que eu já tive muitas oportunidades na minha vida. Eu tenho 48 anos, né? Comecei a participar na Defima desde 97. Então são mais de 30 anos aí, mais de 20, né? Quase 30 anos lutando para a inclusão em Arapiraca.
e em Alagoas. E hoje a gente está aí levando os deficientes que estão aqui em Arapiraca para o Brasil, para fora das fronteiras do nosso estado. Né? E dizer para as pessoas, né, que estão nos vendo, que está assistindo esse programa, dizer que nada que você pense que não seja capaz, você um dia vai deixar de fazer. Porque eu nunca subi em um pé de coco, mas se eu quiser tirar um coco, eu pego uma escada e subo. Né? Nada impede, né? Nada impede, né? Porque o ser humano, ele é realmente uma pessoa que gosta de desafios e vai realmente para cima. Então, as coisas que eu digo para qualquer pessoa: acredite em você, acredite no seu potencial, independente se você tem a deficiência ou não, mas acredite em si e dê o seu melhor. Né? Eu acho que quando você dá o seu melhor, as coisas começam a acontecer com mais fluência e com mais nitidez, para que você se reconheça vencedor. Maravilha! Você de casa, para acompanhar o nosso programa ao vivo e a cores, é só sintonizar nas redes sociais da TV Ops. A gente tem o Facebook, YouTube e Instagram. E claro, o canal 10 da TV Ops exclusivamente para assinantes, que você pode inclusive até retornar na programação. Se você perdeu o horário do ao vivo, ela fica gravada, alocada lá e você pode então assistir. Muitíssimo obrigado, então, a todo mundo que esteve com a gente. Até agora, o nosso tema de número 1 foi Guerreiros sobre Rodas de Arapiraca para as quadras do Brasil. Olegário, muitíssimo obrigado. Samuel, muitíssimo obrigado pela vinda. Adriano, a gente se encontra no número 2. Isso, Max. Obrigado, né, por você acreditar nesse programa, né, de fazer parte junto comigo desse programa, e eu acredito que a gente vai aprender e ensinar muita gente a vida e o cotidiano das pessoas com deficiência. Pois é, eu particularmente estou aprendendo muito, viu? Olha, a gente se encontra então na próxima terça-feira, a partir das 3 da tarde. Para você um abraço e muito obrigado pela audiência.